3 estratégias com opções para fazer em 2024. Na verdade, são algumas estratégias aqui que eu selecionei, que particularmente fluiu bastante, aí, principalmente no final, né, de 2023, e que eu acredito que deva continuar performando bem, se vamos seguir executando essas estratégias por aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender são a questão dos ciclos de mercado, né? Então a gente teve aí 2023, esperava-se uma recessão nos Estados Unidos, que, enfim, acabou não acontecendo. Na verdade, o crescimento do PIB veio até muito melhor do que se esperava. E além disso, a gente tinha expectativa ali, os investidores, economistas, tinham a expectativa de que houvessem mais 2 aumentos de juros nos Estados Unidos. Obviamente que isso acaba impactando muito o mercado, a economia. A gente começou a ver ali o próprio Reino Unido começar a apresentar sinais de recessão. Então isso já é um indicativo para que os bancos centrais lá fora começassem a reduzir os juros também. Outra coisa que a gente começou a ver de uma forma que era mais inesperada, a gente começou a ver também a inflação nos Estados Unidos caindo, correndo ali para o que era o centro da meta, e isso fez com que o Fed tomasse a seguinte decisão: não vamos aumentar mais os juros e esses juros devem ficar mais altos aí por um bom tempo. Só que com essa queda aí da inflação e também aí o mercado de trabalho começando a desaquecer também um pouco mais, o que aconteceu? As expectativas para que os cortes de juros dessem início estava estimado para que fosse no segundo semestre de 2024. Isso daí caiu já para março de 2024. E com isso a gente começou a ver os mercados fazendo sua movimentação de alta. Mas espera aí, antes de mais nada, já deixa o joinha aí no vídeo, que ajuda bastante a gente aqui do canal. E se você não está inscrito, já clica aqui embaixo, se inscreve, e é isso aí, vamos nessa. Um livro que eu recomendo bastante para vocês lerem, esse daqui, Dominando os Ciclos de Mercado, do Howard Marks. Inclusive tem aqui um elogio do Charles Munger, que não está mais com a gente aqui, né? Um excelente investidor aí, o Rei Dalio, o Carl Icahn, que é um trader de opções aí também, um grande trader de opções. Mas enfim, o grande ponto é que ele fala bastante nesse livro, né, que é justamente essa questão que os ciclos, eles não são seguidos um pelo outro, eles são causados um pelo outro. É uma sutil diferença, mas é super importante, porque na medida em que a gente vê os juros começando a serem cortados, é natural que a gente comece a ver uma expansão, um crescimento ali da economia, o crédito fica mais fácil para as companhias, e isso obviamente faz com que as companhias continuem o seu processo de valorização, porque há expectativa também do crescimento do lucro líquido das empresas. Então, dentre essas 3 primeiras estratégias, a primeira que eu gostaria de citar e que a gente acaba executando bastante e que vamos continuar executando é a estratégia de venda de put ou lançamento sintético. Na venda de put, o que a gente faz? Bom, obviamente vendemos uma put, recebemos dinheiro em troca da obrigação de ter que comprar um ativo, uma ação, se essa empresa cair. Qual que é o grande ponto? A gente tem neste momento excelentes empresas que estão trabalhando com um desconto enorme. Ah, Léo, mas por que esse desconto enorme? O mercado fica mais averso ao risco e começa a colocar mais prêmio de risco em cima das ações. Então as ações ficam com um desconto, obviamente, maior, e temos diversas companhias nesse cenário. Claro que ao fazer uma venda de put, o que você precisa? Por favor, não cometa o erro de pegar qualquer porcaria ali, só olhar para a taxa, tá? Você tem que analisar a companhia. A companhia tem uma boa performance, crescimento do lucro, ela tem boa eficiência, boa margem líquida, ela consegue ter um bom retorno sobre o seu patrimônio líquido, melhor, ela consegue ter um bom retorno sobre o seu capital investido, porque se ela tem um bom retorno sobre o capital investido, e na medida em que o crédito fica mais fácil, é natural que essa companhia continue ou comece a aumentar esse processo de investimento que tem uma consequência ali no crescimento do seu lucro líquido e esse processo de valorização. Então, até mesmo nessas companhias que seguem negociando aí com desconto maior, e para isso a gente olha principalmente alguns indicadores como preço por lucro e preço por valor patrimonial por ação, comparando com a média histórica e comparando também com a média do setor, a gente consegue até montar estratégias de venda de put um pouco mais próximas do dinheiro, que acabam nos pagando taxas melhores. Começamos a fazer isso daqui com alguns ativos aqui
aqui no Brasil, como a Prio 3, BB Seguridades, nos Estados Unidos também, pegamos excelentes movimentações nos Estados Unidos já no segundo semestre de 2023, com essa visualização, que eu particularmente não acreditava que os juros fossem ser mantidos a níveis mais altos, muito por causa da questão fiscal nos Estados Unidos, que estava sendo impactada drasticamente pelo juros altos, e as empresas também. Dificilmente a economia deixaria as empresas serem aniquiladas por causa da questão dos juros altos. Mas enfim, essa é uma estratégia que eu particularmente gosto bastante e vou continuar trabalhando, principalmente mais próximo do dinheiro, em ações de boas empresas que para mim estão sendo negociadas por bons preços. A segunda estratégia aqui que eu tenho gostado bastante são estratégias direcionais. Se eu tenho uma determinada ação na minha carteira, eu quero reduzir esse meu custo de aquisição do ativo, então eu consigo montar estratégias direcionais para pegar as oscilações do mercado e reduzir o custo dessa minha ação na carteira. Só que a simples compra de uma call ou de uma put, tentando pegar a valorização, desvalorização da ação, ela acaba tendo um custo muito alto, porque a opção acaba perdendo valor pela passagem do tempo. O custo da opção é caro, porque a gente paga uma taxa de juros, querendo ou não, em cima dessas opções. Então, o que eu tenho gostado bastante de fazer, principalmente no mercado americano, são as operações onde eu monto uma estrutura de calendário um pouco mais fora do dinheiro. Então vamos supor aqui que estou olhando para a BB Seguridades, estou vendo uma possível movimentação de queda para ela, poderia comprar uma put para ganhar com essa movimentação de queda e reduzir o meu custo de aquisição. Só que eu quero baratear essa minha posição, então o que eu faço? Eu vendo uma opção no valor de exercício aqui muito próximo, aqui ó, o mercado ainda não está aberto, então ele vai me dar aqui um valor, ele vai me dar um valor aqui ainda não tão atrativo, tá? Mas o que acontece? Então vamos ver aqui pelo OpLab e aí fica mais fácil a gente fazer essa simulação aqui de preço. Então vamos lá, vamos dizer que eu estou vendo uma queda aqui para BB Seguridade, e aí essa queda eu particularmente gosto de olhar análise de desvio estatístico. Você pode também utilizar um componente ali de análise técnica para tentar pegar um timing melhor. Eu não vejo problemas, tá, em cima disso daí. E bom, vamos supor que eu estou vendo a queda aqui da BB Seguridades, então ao invés de eu simplesmente comprar uma put aqui esperando a movimentação de queda do ativo lá nos 33,28 aqui, por exemplo, pagando 55 centavos, eu poderia fazer o quê? Eu poderia pegar e montar essa estrutura aqui, ó, de calendário, vendendo uma opção com vencimento mais curto. Veja, aqui eu vou ter um gasto praticamente metade, um gasto muito menor. E o que acontece? Essa minha posição tem um θ positivo, ou seja, eu ganho com a passagem do tempo. Então não vejo aquela opção desidratando, secando e perdendo valor. Obviamente que o delta é muito menor, então eu vou ganhar menos com a movimentação de queda, mas esse valor ele é suficiente, satisfatório para conseguir reduzir o meu custo médio de aquisição na ação, que é o que eu quero, é o que vai potencializar o meu longo prazo, melhorar a minha rentabilidade, diminuir o meu risco. Então isso daqui é fundamental. Se o ativo cruza essa região aqui de pico, ó, eu provavelmente encerro a posição com bom lucro. Normalmente, se o mercado continua parado ou subindo, eu consigo até encerrar essa posição, essa operação muito próximo do zero. Então eu gosto bastante porque o impacto, o custo que eu tenho para montar esse tipo de operação direcional, a perda que eu tenho, um eventual erro que eu possa cometer em cima da análise, e não necessariamente da análise, porque não temos bola de cristal, mas se essa condição de queda não se concretizar, né, porque sempre que tomamos uma decisão que a gente avalia o risco e o retorno, se isso compensa, e não significa que esse risco não vai acontecer, mas se esse risco aqui acontecer, o que acontece? O meu custo acaba sendo muito próximo de zero, muito baixo. Então é uma estratégia que eu tenho executado bastante, principalmente no mercado americano, e tem sido muito boa. Agora, outra estratégia que vão perguntar, Léo, como é que eu faço para remunerar a minha ação? É interessante fazer as estratégias de lançamento coberto. Muita gente usa o lançamento coberto para o tal dos dividendos sintéticos, para receber ali dinheiro com ações que você eventualmente tem em carteira. Eu acho que tem que ter muito cuidado com esse tipo de estratégia. Eu acho que muitas vezes ela é até mais perigosa, obviamente a depender
carteira do ativo que você trabalha, mas é muito mais perigosa do que uma venda de put. Você vai perguntar, mas por quê? Porque você tem um custo de oportunidade também. Então eu já vi inúmeras vezes ações valorizarem 100%, 150%, 200% e a pessoa pegou uma taxa ali de 2% e ficou fora da movimentação de alta. E é uma alta que muitas vezes a pessoa já estava vendo. Comprou ativo barato, tinha um enorme prêmio de risco embutido no preço, fez um lançamento coberto, teve que vender a ação. Então, uma alternativa para isso e que daria para colocar aí no rol de estratégias para 2024 é o que eu chamo de lançamento coberto protegido. Então vamos dizer que você tem aqui a BB Seguridades e você quer fazer um lançamento, uma venda de put aqui nos 34,14. Se a ação sobe 50%, 60%, você fica aqui na metade do caminho. Então o que você pode fazer? Comprar uma call imediatamente acima. Obviamente que se o mercado dispara, você deixa 17 centavos ou 17 reais na mesa, a chance de você ganhar com essa estratégia é alta, porque você está trabalhando numa região onde tem baixa probabilidade do preço puxar, ainda mais se você utiliza análise dos desvios estatísticos. Mais uma vez, você pode usar a análise técnica ali como ponto de time, mas caso o risco aconteça, o seu potencial de ganho é muito maior do que o seu eventual risco aqui na estratégia e pode ser muito interessante também em utilizar essa estratégia para geração de renda, principalmente porque é uma estratégia que também tem o seu teta positivo, então você ganha com a passagem do tempo. Veja que as 3 estratégias que eu citei aqui, temos essa condição de teta positivo, ganhamos com a passagem do tempo. Então são 3 estratégias que eu particularmente gosto bastante e que eu vejo muito propícias aí a esse cenário. Se você quer baixar o e-book aí que eu fiz, falando sobre 2 dessas estratégias, como que você faz para rentabilizar a sua carteira aí de investimentos, eu fiz um e-book falando um pouco mais sobre essas estratégias, vou colocar o link aqui embaixo, você pode baixar esse e-book aí gratuito. Agora, deixa nos comentários aqui quais estratégias você tem executado, o que tem dado bons resultados para você, se você já tem executado aqui esse tipo de estratégia, quais são as nuances que você olha antes de fazer uma execução, deixa aqui nos comentários, eu vou responder todos vocês aí, tá bom? E no mais, deixa o seu joinha, se inscreve no canal se não estiver inscrito em um excelente 2024, que seja um ano maravilhoso para todos nós. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.